Colossenses 4, 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Existem dois erros cruciais e fatais que você arrisca cometer em qualquer área da vida. O primeiro é considerar que você já sabe tudo o que é possível saber sobre determinado assunto. Você acha que já aprendeu tudo o que poderia aprender. E agora não resta mais nada a ser aprendido. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é considerar que determinado assunto é tão difícil que é impossível até mesmo começar a entendê-lo, quanto mais se aprofundar nele. Esses dois erros, eles são cruciais, eles são fatais. Porque se você cometer o primeiro erro, considerando que já sabe tudo o que poderia ser sabido acerca de um assunto, você considera que já conhece tudo e, portanto, não há mais nada a ser aprendido, o teu conhecimento será necessariamente limitado pela tua própria ignorância. Você tomará conhecimento da própria ignorância quando for tarde demais. Quando você se encontrar com pessoas que de fato sabem mais do que você. E então você vai se sentir envergonhado. Não existe, quer dizer, claro que existe pior coisa, mas nesse contexto não existe pior coisa do que a gente pensar que sabe tudo e daí a gente fala com a boca cheia como se a gente estivesse dizendo algo assim maravilhoso que ninguém nunca disse antes. E daí vem uma pessoa e diz, não, está errado. Porque existem essas e outras informações e tu está com a informação incompleta. A pessoa fica envergonhada com isso. Se você cometer o segundo erro, se deixando paralisar diante da dificuldade de um tema, você jamais vai crescer. Você jamais vai se desenvolver como pessoa. A gente pode pensar na escola. As crianças pequenas. O pai e a mãe dizem que a Ágata, quando foi começar a estudar, ela estava com medo. Porque ela ainda não sabia ler nem escrever, como eu já sabia. Aí o pai e a mãe explicaram, não, tu vai para a escola exatamente para aprender. O João também, quando o João foi para a escola, ele foi sem saber. Ele aprendeu lá. Se a criança, ela chega na escola e ela pensa, não, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir. De fato, ela não vai conseguir. Porque ela nem vai tentar. Ela ficou paralisada diante da dificuldade. Não há assunto tão simples que jamais precise ser aprofundado. E não há tema tão difícil que não possa ser apreendido. Eu não sei se alguém já disse isso, mas eu parafraseei isso a partir de uma outra frase, que dizia o seguinte, não há pecado tão pequeno que não precise de perdão, e não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Então eu parafraseei aqui e não há assunto tão simples que jamais precise ser aprofundado e não há tema tão difícil que não possa ser aprendido. Isso é verdade com relação a qualquer área da vida, até mesmo na tua vida com Deus. Há cristãos que são tão arrogantes, e aqui eu preciso parar um pouco porque afirmar que há cristãos arrogantes é uma clara contradição de termos. Uma vez que onde Cristo está, a arrogância não poderia estar presente, né?
Mas há cristãos que, por não terem ainda abandonado a sua arrogância, iludem-se a si mesmos, pensando que já esgotaram todo o conhecimento acerca de Deus. Elas pensam que elas já sabem tudo o que é possível saber acerca de Deus. E que elas não têm necessidade de aprender nada mais. Elas já sabem tudo. Por outro lado, há outros cristãos que demonstram um tipo de arrogância, que a gente poderia dizer que é uma arrogância às avessas. Não é uma arrogância que se coloca acima dos outros, mas é uma arrogância que põe em dúvida o poder, a bondade e a graça de Deus a nosso favor ao se revelar nas Escrituras e em Jesus Cristo. Tais cristãos assumem que qualquer coisa relacionada a Deus é tão sublime e está tão acima da nossa capacidade que é simplesmente impossível sequer começar a aprender a coisa mais simples acerca de Deus. Quanto mais conhecê-lo com profundidade. Esse último tipo de arrogância, ele põe em dúvida a capacidade de Deus em se revelar a nós, em se fazer conhecido a nós através da Escritura. E esse tipo de arrogância, ele pode ser visto naquela canção famosa e arrogante e herética, cujo nome é Ninguém Explica Deus. É pura arrogância essa canção. Porque ela diz que Deus não tem a capacidade de se revelar a criaturas limitadas, como nós. Essa canção afirma que Deus está além do nosso conhecimento, que no fim a gente não pode conhecer a Deus. Bom, se a gente não pode conhecer a Deus, então a gente não pode ser salvo por Deus, né? Porque a salvação está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Mas se ninguém explica a Deus, isso quer dizer que ninguém conhece a Deus, isso quer dizer então que ninguém é salvo por Deus. Então, na verdade, essa canção, Ninguém Explica a Deus, é o cúmulo da perdição eterna. Mas o meu objetivo não é xingar quem compôs essa canção. Um dos assuntos bíblicos que é vítima desses dois tipos de arrogância, tanto a arrogância que pensa que já esgotou tudo que poderia ser conhecido, como aquela arrogância que diz que é impossível conhecer qualquer coisa. Um dos assuntos bíblicos mais vitimado por esses dois tipos de arrogância é a oração. Há crentes que pensam que sabe tudo o que é necessário saber acerca da oração. E há outros, interpretando erroneamente Paulo em Romanos 8:26, onde numa citação parcial e fora do contexto, nós lemos que nós não sabemos orar como convém. Essas pessoas consideram ser impossível aprendermos a orar como convém que nós oremos. Então há alguns que dizem que já sabem tudo o que é necessário, o que é possível saber acerca da oração, e outros dizem que não é possível sabermos nada acerca da oração, porque afinal de contas nós não oramos como convém, e a pessoa considera que se nós não oramos como convém, não é possível aprender a orar como convém. Certamente o tema da oração é muito importante na literatura bíblica, porque é pela oração que nós temos comunhão com Deus. É pela oração que nós alcançamos as bênçãos de Deus, tanto bênçãos espirituais como as bênçãos temporais de Deus. É por meio da oração que nós somos fortalecidos com o poder do Espírito Santo e vencemos as batalhas e as lutas espirituais. Mas como é que nós devemos orar? Como devemos orar? O verso que nós lemos ordena que a tua vida de oração deve estar fundamentada
sobre 3 pilares: oração perseverante, vigilância esperançosa e louvor agradecido. Esses são os 3 pilares básicos de uma vida de oração agradável a Deus. Esses são os 3 pilares básicos de uma vida de oração eficaz, que vai receber de Deus aquilo que está pedindo a Ele. Ore com perseverança, vigie com esperança e louve a Deus com ações de graças, e Ele te atenderá. Uma vida de oração que não esteja edificada sobre esses 3 pilares não é uma vida de oração de forma alguma. Não é o propósito dessa pregação, obviamente, afirmar tudo o que poderia ser afirmado sobre o tema da oração, porque, como nós dissemos antes, é impossível esgotar o conhecimento acerca de Deus e o conhecimento acerca das coisas de Deus. E mais impossível ainda seria fazer tudo isso numa única pregação. Mas mesmo estando impossibilitados de esgotar este importante tema bíblico, o que nós temos nessa pregação é o mínimo que você precisa saber e praticar com respeito à oração. O mínimo que você precisa saber para ter uma vida de oração agradável a Deus e eficaz. Então, não se deixe enganar pela tua arrogância. Não pense que você já sabe tudo acerca da oração e que não é possível você aprender nada de novo nessa pregação. E por outro lado, não interprete erroneamente Paulo em Romanos 8, 26, pensando que não é possível aprender a orar como convém que nós oremos. Então, ouça a voz do Espírito Santo no decorrer dessa pregação, porque ele vai te ensinar coisas importantes acerca da oração, para que você ore com perseverança, vigie com esperança e louve a Deus com ações de graças, de modo a ser atendido por Ele. Paulo começa o versículo 2 com um imperativo genérico acerca da responsabilidade e necessidade de uma vida perseverante de oração. Esse imperativo genérico logo mais adiante ele vai ter uma especificação maior. Mas por enquanto, a gente só vai se deter ali em perseverai em oração. Ou conforme a tradução que eu fiz, que a vossa oração seja perseverante. E logo de cara, quando eu comecei a escrever isso, eu achei interessante que várias passagens bíblicas que tratam acerca da oração mostram a necessidade de orarmos com perseverança. As 2 parábolas que Jesus conta em Lucas acerca da oração, o ponto principal delas é que a oração deve ser perseverante, uma oração insistente. Você sabe a razão disso? Você sabe por que o Espírito Santo achou necessário especificar várias e várias vezes que nós devemos orar com perseverança, orar com insistência? A razão é simples. E a razão é essa. Nós facilmente desistimos de orar. Nós facilmente desistimos de orar a Deus porque nós somos muito instáveis. Nós somos muito inconstantes, volúveis. E nós somos muito instáveis e inconstantes porque, assim como Pedro, nós preferimos dar mais atenção e mais confiança
na força do vento e das ondas do que na voz de Jesus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Há uma tempestade, os discípulos estão no barco, eles estão com medo, porque é uma tempestade grande, e de repente eles veem quase como que um espectro andando por sobre as águas, e eles ficam com medo. Porque havia uma lenda na época que quando você visse um fantasma, é porque a morte estava perto, a morte estava rondando, você iria morrer. O sinal de que você iria morrer era ver um fantasma. Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Até que tem aquela tempestade grande e de repente eles veem um fantasma andando sobre as águas. Eles ficam, bom, acabou, a gente vai morrer. Daí Jesus disse que eles não deveriam ter medo, que era ele. E Pedro diz, bom, vamos ver se é Jesus mesmo. Se for o Senhor Jesus, o Senhor vai me mandar que eu vá ao teu encontro andando por sobre as águas. E Jesus diz, tá bom, então, vem. E Pedro foi, e Pedro começou a andar sobre as águas, só que ele começou a dar mais atenção à força do vento, à força das ondas, do que à própria voz de Jesus, que disse que ele deveria de vir. E então ele começou a afundar. Nós somos como Pedro. A nossa instabilidade e inconstância na oração é exatamente porque, como Pedro, nós preferimos confiar mais na força do vento e das ondas do que na voz de Jesus. Em vez de sermos controlados pela fé que nós devemos ter em Deus e em Jesus, nós os deixamos controlar pelas nossas emoções. E as nossas emoções, elas são facilmente influenciadas por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos em nós mesmos e ao redor de nós. E não por aquilo que nós sabemos e conhecemos acerca de Deus. Então, quando nós nos propomos a orar a Deus por algum assunto, nós até começamos bem. Nós oramos bem por uma semana, nós oramos bem por 2 semanas, mas aí de repente na 3ª semana a gente começa a observar todas as dificuldades e todas as impossibilidades que devem ser superadas para que a nossa oração seja cumprida. A gente começa a pensar, nossa, olha só, para acontecer aquilo que eu estou pedindo, olha só, todas essas coisas aqui vão ter que acontecer. E é difícil que essas coisas aconteçam, em muitos casos é até mesmo impossível que elas aconteçam. Então, na 3ª semana, a gente começa a observar as dificuldades, as impossibilidades que devem ser superadas para que a nossa oração seja respondida por Deus. E quando nós chegamos na 4ª semana, a gente desiste de continuar orando. A oração cessa. É óbvio que essa cronologia aqui de 1, 2, 3, 4 semanas foi criada por mim a título de ilustração, mas certamente você se identifica com aquilo que eu relatei aqui. A aparente demora de Deus em responder à tua oração e todas as dificuldades e impossibilidades que devem ser superadas te desanimam por completo. De modo que, em vez de perseverar na oração, você desiste dela. Você sabe o que acontece quando você desiste da oração? Nada. Não acontece nada. Por que haveria de acontecer alguma coisa? Você desistiu. Não acontece nada exatamente porque Deus não responde aquelas orações que foram abortadas, vamos dizer assim.
E por que Deus não responde às orações abortadas? Deus não responde porque uma oração abortada é uma oração feita sem fé. Uma oração desistida é uma oração sem fé. Quando você ora com fé, você não se deixa desanimar nem pelo tempo decorrido sem resposta e nem pelas muitas dificuldades e impossibilidades que terão que ser superadas. Por que não? Por que você não se deixa desanimar por nenhuma dessas coisas? Porque quando você se aproxima de Deus com fé, você ora a Ele, sabendo que Ele, Deus, se alegra em galardoar aqueles que o buscam. Quando você se aproxima de Deus com fé, você ora a Ele sabendo que nada constitui dificuldade ou mesmo impossibilidade para Deus. São dificuldades para você, são impossibilidades para você. Esses obstáculos, de fato, são difíceis e até mesmo impossíveis para você, mas para Deus não existe dificuldade ou impossibilidade. Isso quer dizer que quando você desiste de orar por qualquer assunto, na verdade você está dizendo algo muito feio de Deus. Quando você desiste de orar, você está testemunhando que aquele assunto, aquele tema, aquela circunstância é por demais difícil, é na verdade impossível para Deus. É isso que você está dizendo. Todas as vezes que você desistiu de orar por alguma coisa, você ofendeu a Deus. Porque você disse, Deus, nem adianta eu pedir para o Senhor porque é difícil. Na verdade é impossível. Então para que eu vou perder tempo orando? Eu estou dizendo para Deus que Ele não tem o poder para superar a dificuldade e a impossibilidade. Ou talvez, em vez de duvidar do poder de Deus, você tenha duvidado da bondade de Deus. Talvez você até considere que Deus seja poderoso para superar qualquer dificuldade e qualquer impossibilidade. Você só não crê que Ele faria isso por você. Você considera que Deus é bom e maravilhoso para os outros, mas não para você. Com relação a você, você acha que Deus tem má vontade. Você acha que nem vale a pena insistir com alguém que tem má vontade. Todas as vezes que você desistiu de alguma oração, você desistiu devido à tua incredulidade. Ainda que uma incredulidade momentânea, mas uma incredulidade suficientemente forte para te fazer desistir da oração. Talvez você tenha se tornado incrédulo com relação ao poder de Deus, ou então talvez com relação à bondade de Deus, ou até mesmo com relação a ambos. Mas o fato permanece. Todas as vezes que você desistiu de alguma oração, você desistiu devido à incredulidade. Então, arrependa-se dessa incredulidade e jamais duvide nem do poder de Deus e nem da sua bondade. A partir de agora, jamais desista de uma oração. Jamais desista das suas orações a Deus. Não importa que te pareça que Deus está demorando muito para te responder. Não importa o quão difícil ou até mesmo impossível aquela circunstância seja. Seja perseverante na oração, porque para Deus não existe dificuldade nem impossibilidade. E Deus é o teu Pai. E Jesus argumenta, qual é o pai que, se o seu filho lhe pedir um pão, no lugar de pão vai lhe dar uma pedra, ou se o seu filho lhe pedir um peixe, no lugar do peixe vai lhe dar uma serpente. Bom, até existem pais que maltratam os seus filhos, né? Mas esses são tão exceção que quando eles são descobertos, eles se tornam notícia, né? Ninguém faz uma reportagem grande no Jornal Nacional ou no Fantástico acerca da bondade
dos pais que amam seus filhos. Não. Mas quando se descobre um pai e uma mãe que maltratam os seus filhos, aí sim se torna notícia. Por quê? Porque é antinatural. Até para os incrédulos é antinatural isso. Por isso se torna notícia. Não desista, portanto, jamais das orações que você faz a Deus. Persevere em oração. Seja insistente com Deus nas tuas orações. Orar com perseverança é o primeiro pilar de uma vida de oração eficaz e agradável a Deus. Então, ore com perseverança. Além de orar com perseverança, você deve orar com a esperança de quem tem a certeza de que será atendido naquilo que pede. O versículo 2 continua: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Ou conforme a minha tradução, que a vossa oração seja perseverante, vigiando por meio dela com ações de graças. Se orar com perseverança é o primeiro pilar de uma vida eficaz e agradável, uma vida de oração eficaz e agradável a Deus, vigiar com esperança é o segundo pilar. A palavra grega, gregorel, ela pode ser traduzida por velar, vigiar, estar atento, estar alerta, estar acordado. Essa palavra, ela é usada no Novo Testamento em vários contextos, como, por exemplo, os seguintes. Em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vierem, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Isso é Lucas 12, 37. Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, 40. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? 1 Tessalonicenses 5, 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Isso são alguns exemplos dessa palavra grega, né? Gregorel. Assim como Paulo, aqui em Colossenses 4, 2, Jesus também relacionou o gregorel, vigiar, à oração. Jesus disse o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus conecta as ideias de orar e vigiar. Jesus afirma que para conseguirmos vencer as tentações, devemos não apenas orar, mas também vigiar. Naquele contexto de Mateus 26, 41, vigiar parece indicar a ação de exercer maior cuidado com relação àquelas áreas em que nós somos fracos. Porque Jesus completa a ideia dizendo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, em Mateus 26, 41, vigiar indica a ação de exercer maior cuidado com relação àquelas áreas em que nós somos fracos, aquelas áreas em que nós estamos mais sujeitos à tentação e ao pecado. E certamente a gente pode aplicar isso aqui em Colossenses 4:2. Quando nós oramos a Deus, devemos considerar as áreas em que, sendo fracos, estamos mais sujeitos à tentação e ao pecado. Na verdade, essas áreas de fraqueza nas nossas vidas deveriam ser objeto das nossas orações. Nós deveríamos orar a Deus pedindo a Ele ajuda naquelas áreas em que nós somos fracos, naquelas áreas em que nós estamos mais sujeitos à tentação e ao pecado. E além disso, se nós queremos receber de Deus aquilo que pedimos a Ele, certamente nós devemos vigiar para evitar o pecado. Por quê? Por 3 razões.
Em primeiro lugar, cada vez que nós pecamos, nós demonstramos falta de fé em Deus. Falta de fé na lei de Deus, nas ordens de Deus, nos mandamentos de Deus. E se não cremos os seus mandamentos, não vai demorar muito tempo para que nós deixemos de crer também nas suas promessas. Porque a incredulidade é tal qual um câncer que vai aumentando dentro de nós. E ele vai comendo tudo que existe de bom dentro de nós. Quando nós deixamos de crer nos mandamentos de Deus, logo adiante a gente vai deixar de crer nas promessas de Deus. E quando deixamos de crer nas promessas de Deus, não vai mais haver razão para orar, né? Por que a gente oraria a Deus se nós não cremos mais nas suas promessas? O pecado, então, é resultado da falta de fé, e o pecado destrói o restante da fé que ainda existia em nós. Então, o pecado é um empecilho à oração e àquilo que nós esperamos receber de Deus. Em segundo lugar, a própria bondade de Deus o impede de responder às nossas orações quando nós pecamos abertamente contra Ele. Aqui a gente tem que fazer uma diferença, né, entre o pecado que é cometido como um acidente e o pecado que é cometido de forma planejada. O pecado aberto, aquele pecado que eu sei que é pecado, eu sei que é errado, eu sei que eu estou ofendendo a Deus, mas eu não estou nem aí, eu vou continuar fazendo. Isso é pecar de forma aberta contra Deus. O pecado acidental é aquele em que nós deveríamos estar vigiando, mas não estamos vigiando, e daí de repente a gente peca. Não porque a gente planejou o pecado, mas simplesmente porque a gente foi pego desprevenido. A própria bondade de Deus o impede de responder às nossas orações quando nós pecamos abertamente contra Ele. Por quê? Se Deus responder às nossas orações em meio à nossa rebelião contra Ele, enquanto estamos pecando abertamente contra Ele, o pecado em nós vai nos enganar a ponto de fazer parecer que, na verdade, Deus está nos recompensando pelo pecado. O mesmo ocorre com relação a pais e filhos. Quando uma criança está desobedecendo abertamente seus pais, e ainda assim os pais deixam de discipliná-lo e, na verdade, agem para com o seu filho como se ele não tivesse feito nada de errado, o que a criança vai pensar? Ela vai pensar que ela está sendo recompensada pelo mau comportamento. É isso que ela vai pensar. Ela vai entender que o mau comportamento é algo desejável, porque quanto mais ela se comporta mal, mais os seus pais o agradam, o mimam, o enchem de presentes e assim por diante. Então, querendo prevenir isso, a própria bondade de Deus com relação a nós o impede de responder às orações que nós fazemos a Ele quando nós estamos pecando abertamente contra Ele, porque Deus sabe que se Ele respondesse às orações nessas circunstâncias, o pecado em nós nos enganaria a ponto de pensarmos que, na verdade, Deus está nos recompensando pelo pecado. E, na verdade, se Deus respondesse às nossas orações enquanto pecamos abertamente contra Ele, Deus, na verdade, estaria se negando a si mesmo. E no mau sentido. Deus estaria negando a sua própria justiça. Deus estaria negando a sua própria santidade. Então, para nos preservar desse auto-engano e para preservar a sua própria justiça e santidade, Deus se recusa a responder às nossas orações
enquanto nós pecamos abertamente contra Ele. Em terceiro lugar, nós devemos considerar que, sendo nosso Pai, Deus sempre vai nos disciplinar quando pecarmos abertamente contra Ele, conforme nos ensina o escritor de Hebreus lá no seu capítulo 12. E certamente uma das disciplinas que Deus exerce sobre os seus filhos é reter as respostas às nossas orações. Como disciplina. Deus está lá no céu pensando, olha, eu até já poderia ter feito aquilo que tu está pedindo aí, mas tu está te comportando mal. Então vou ter que esperar um pouco. Vamos ver se eu esperando um pouco aqui, tu toma consciência e pensa, será que Deus não deixou de responder como uma forma de disciplina contra mim? Quando nós consideramos a oração, são esses os motivos pelos quais devemos evitar o pecado. Obviamente que existem muitos outros motivos pelos quais devemos evitar o pecado. Mas, quando nós consideramos o tema da oração, são esses os motivos pelos quais devemos evitar o pecado, vigiando aquelas áreas que, por sermos fracos, estamos sujeitos à tentação e ao pecado. Tudo isso é verdade. E tudo isso pode ser aplicado aqui em Colossenses 4:2. Pode e deve ser aplicado aqui em Colossenses 4:2. Mas, na verdade, não é isso que eu creio que Paulo esteja falando aqui. Me parece que aqui Paulo está usando o verbo vigiar da mesma forma que Davi faz no Salmo 5, versículo 3, e da mesma forma que o profeta Abacuque faz em Abacuque 2:1. Salmo 5:3, Davi escreveu o seguinte: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Abacuque ora a Deus no capítulo 1, e então no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Vigiarei para quê? Para ver o que ele falará a mim. Abacuque no capítulo 1, ele ora a Deus, ele faz a sua oração a Deus, e então no capítulo 2, versículo 1, ele diz, bom, agora eu já terminei de fazer a minha oração a Deus, agora eu vou subir a minha torre de vigia. E eu vou ficar vigiando. Eu vou esperar para ver o que Deus vai falar a mim em resposta à oração que eu fiz a ele. E adivinha só, Deus responde a Abacuque no restante do capítulo 2. Tanto Davi quanto Abacuque apresentaram a Deus as suas orações e então se colocaram como vigias, à espera de Deus, à espera da resposta de Deus. Como quem tem a certeza de que Deus de fato vai atendê-los, de que Deus de fato vai responder a eles. Essa mosca está me incomodando, fico ouvindo. A oração que você deve fazer a Deus não é o tipo de oração que depois de terminada você se esquece do que orou. O tipo de oração que você faz a Deus não é o tipo que você deve fazer a Deus, não é o tipo de oração que depois de terminada você nem se importa se Deus vai responder ou não. Esse tipo de oração Deus não responde, porque por que ele responderia? Você nem se importa se ele vai responder. Você até esqueceu do que pediu a ele. Você simplesmente pediu por pedir. Você não pediu porque tinha necessidade de fato, você só pediu porque era a tua responsabilidade pedir. E quando a gente faz as coisas meramente por responsabilidade, muitas vezes a gente não faz de coração, de fato, né?
a gente simplesmente faz porque deveria de fazer. Mas se a gente pudesse ser excusado daquela responsabilidade, a gente não faria. Porque não é de importância nenhuma para nós. Então a oração que você deve fazer a Deus não é o tipo de oração que depois de terminada você se esquece do que orou, você nem se importa se Deus ouviu ou não, você nem se importa se Deus vai responder ou não. Você deve orar a Deus e mesmo depois de ter terminado a oração, mesmo depois de ter dito o amém final, aquela oração permanece na tua mente. Ela está sempre presente na tua mente. É isso que Davi e Abacuque fizeram. Eles oraram a Deus e se colocaram de vigília, se colocaram como vigias, esperando, estavam atentos. Eles sabiam que haviam pedido a Deus e eles estavam esperando a resposta de Deus. O tipo de oração que você deve fazer a Deus é aquela oração que depois de terminada, ela permanece contigo, ela permanece na tua mente, nos teus pensamentos. Você não se esquece dela. Porque você está alerta, você está vigiando, você está à espera de uma resposta. Porque você tem a certeza de que Deus vai te atender. E quando eu digo Deus vai te atender, eu não estou dizendo necessariamente uma resposta positiva à oração. Porque nem todas as orações que nós fazemos a Deus recebem uma resposta positiva. Mas Deus sempre atende a oração. Porque um não é também uma resposta. Deus nunca deixa uma oração sem resposta. Sabe aquilo que às vezes as pessoas fazem umas com as outras? De dar um gelo. De repente, você está conversando com alguém pelas redes sociais e de repente a pessoa se esquece, ela fica enjoada de você e em vez de ela dizer para você claramente, quer saber, eu não quero mais conversar contigo, ela simplesmente não te responde mais. Deus não faz isso. Deus não faz isso porque isso é falta de educação, né? Se você não quer mais conversar com alguém, você deve dizer, olha, eu não quero mais conversar contigo. É mais educado fazer isso do que simplesmente deixar a pessoa falando sozinha. Deus não nos deixa falando sozinhos. Deus sempre atende. Deus sempre responde. Às vezes a resposta é sim, outras vezes a resposta é não. Mas Ele sempre responde. É isso que Davi e Abacuque fizeram. Eles oraram a Deus e ficaram atentos à espera da resposta de Deus, tendo a certeza de que Deus vai respondê-los, de que Deus vai atendê-los. Usando o Salmo 5 como ilustração, pela manhã você apresentará a tua oração a Deus. E durante o restante do dia, enquanto você cumpre as demais responsabilidades que você tem, você vai cumprir essas responsabilidades vigiando, estando alerta, esperando a resposta de Deus. Ou seja, a tua oração deve ser feita com a perseverança de quem confia no poder e na bondade de Deus e com a esperança de quem tem a certeza de que Deus o atenderá. Mas como isso é feito na prática? Como é que nós vigiamos dessa forma? Como é que nós imitamos Davi e Abacuque?
nesse ato de vigilância? Como é que nós cumprimos aquilo que Paulo escreveu aqui, velando nela com ações de graças, ou vigiando por meio dela com ações de graças, como eu traduzi? Bom, para entendermos como isso funciona na prática, nós somos obrigados a discutir um pouquinho, só um pouquinho, da gramática e da sintaxe do grego do Novo Testamento. Tá? Mas não se preocupe, você vai ver que vai ser fácil de ser entendido. E quando eu digo que vai ser fácil de ser entendido, eu não estou dizendo que você vai entender a gramática e a sintaxe do grego bíblico, porque para isso seria necessário que você estudasse o grego bíblico. O que eu estou dizendo é que, apesar de não entender a gramática e a sintaxe do grego bíblico, você vai entender as implicações práticas dessa discussão para a tua vida de oração. Tá? O verbo velar, como nós temos aqui no versículo 2, perseverar em oração velando, o verbo velar ou vigiar, a depender da tradução, eu traduzi como vigiar, ele é um particípio grego. Tá? Sintaticamente, esse particípio é um particípio adverbial de modo. Tá? Agora, o que vem a ser isso? Significa simplesmente que ele cumpre um papel de um advérbio modal, de um advérbio de modo. O que é um advérbio modal? O que é um advérbio de modo? Um advérbio de modo determina um modo pelo qual a ação do verbo principal é cumprida. Ele saiu andando. Ele saiu andando rapidamente. Rapidamente é um advérbio de modo. Ele indica como a ação do verbo está sendo cumprida. Ele saiu andando, mas ele não simplesmente saiu andando, ele saiu andando rapidamente. Ou ele saiu andando vagarosamente. A gente poderia colocar vários outros advérbios ali, tá? Então, o verbo velar ou vigiar é um particípio adverbial de modo, ou seja, ele cumpre o papel de um advérbio de modo. Ele determina o modo pelo qual a ação do verbo principal é concretizada. Qual é o verbo principal no verso 2? O verbo principal é perseverai. Esse é o verbo. O objeto desse verbo é na oração. Portanto, vigiando é um particípio adverbial de modo, de forma que vigiando determina o modo pelo qual a ação de perseverar na oração é cumprida. Então, se nós tivéssemos a dúvida, Paulo, como é que nós vamos perseverar na oração? Paulo nos responderia da seguinte forma: vocês vão perseverar na oração vigiando. Porque vigiando é esse particípio adverbial de modo que determina o modo pelo qual a ação de perseverar é cumprida. Paulo, como é que nós vamos perseverar na oração? A resposta de Paulo é vigiando. Mas então logo surge a questão, tá bom? Mas como é que nós vigiamos? Nós já determinamos anteriormente que, neste contexto, vigiar significa ficar à espera da resposta de Deus. Mas como é que nós fazemos isso na prática? O versículo 2, se nós o lermos novamente, nós vamos perceber que a vigilância tem dois aspectos, né? Velando nela, na oração, com ações de graças. O primeiro aspecto é velando nela, velando na oração. O segundo aspecto é com ações de graças. Ou conforme a minha tradução aqui, o primeiro aspecto é vigiando por meio dela, vigiando por meio da oração, e o segundo aspecto é com ações de graças. Vocês perceberam que a minha tradução é um pouquinho diferente, né, do que nós temos aqui. A diferença não está tanto na tradução do verbo velar ou vigiar. A diferença está em vigiando nela ou vigiando por meio dela, com ações de graças. Como é que eu posso explicar e justificar isso, essa divergência na minha tradução aqui? Bom, no grego do verso 2, nós temos a preposição en, em grego, que em português normalmente significa em, mas pode ter outras traduções também, tá? Nós temos a preposição en mais o pronome
ao T. No caso dativo. Eu disse, vocês não vão entender a gramática, nem a sintaxe, mas vocês vão entender a implicação disso, a implicação prática disso. A preposição en, seguida de um nome dativo, né, um substantivo dativo, ou um pronome dativo, ou um adjetivo no dativo, a preposição en, seguida de um dativo, dentre outros, passa o sentido de instrumentalidade, ou seja, do ponto de vista da sintaxe, nós temos aqui um dativo instrumental. O que é um dativo instrumental? O dativo instrumental indica o instrumento pelo qual a ação verbal é cumprida. Então ele saiu andando com uma bengala. No grego, a bengala ali seria um dativo instrumental. É o meio pelo qual o andar é executado. Tá? A ação verbal focalizada agora é aquela representada pelo particípio grego vigiando. O instrumento pelo qual a ação verbal vigiando é cumprida é ela, ou seja, a própria oração. Sempre quando nós encontramos um dativo instrumental, a tradução vai incluir um vai incluir um por meio de. Então isso explica a minha tradução. Que a oração de você seja perseverante, vigiando por meio de ela, por meio dela, por meio da oração. O próprio ato de vigiar, o próprio ato de esperar a resposta de Deus é feito por meio da oração. A primeira questão, então, era: Paulo, como é que nós vamos perseverar na oração? Paulo responderia: vigiando. Aí a gente, tá bom, mas como é que nós vigiamos? Paulo responde: por meio da oração. Porque a oração é um instrumento pelo qual a ação do particípio vigiando é executada. A gente tem aqui aquilo que na área de desenvolvimento e administração de sistemas é chamado de dependência cíclica. Uma dependência cíclica ocorre quando duas ou mais coisas são interdependentes. No nosso caso, a oração perseverante é dependente da vigilância. E a vigilância é dependente da oração perseverante. Ou seja, uma depende da outra. Uma não pode existir sem a outra. A oração perseverante não existe sem a vigilância, e a vigilância não existe sem a oração perseverante. É como se nós tivéssemos um círculo, não vicioso, mas um círculo virtuoso, onde a oração perseverante alimenta a vigilância, e a vigilância alimenta a oração perseverante, que alimenta a vigilância, que alimenta a oração perseverante, e assim por diante. Ou seja, nós oramos com perseverança por meio da vigilância, e nós vigiamos por meio da oração perseverante. Eu disse, vocês não entenderam nada da gramática e da sintaxe do grego, mas vocês perceberam a implicação disso. Porque nada disso fica claro aqui nessa tradução, né? Velando nela com ações de graças. O que é vigiar na oração? Quando a gente coloca vigiar por meio dela, por meio da oração, o sentido fica mais claro. É impossível orarmos com perseverança sem vigiarmos. E é impossível vigiarmos se não for por meio da oração perseverante. O próprio ato de vigiar, ou seja, o ato de esperar a resposta de Deus, é feito por meio da oração. Mas qual é a significância prática disso tudo? Bom, na prática, isso tudo significa que as orações que nós fazemos a Deus devem ser feitas de modo constante, ao longo do dia. Oração perseverante é aquela que é feita todos os dias. A oração constante é aquela que é feita ao longo do dia, no decorrer do dia, durante a duração do dia.
Isso. Com isso eu não estou dizendo que a oração que você deve fazer deve ser uma oração ininterrupta, que você começa a orar de manhã e você não termina e vai orando até quando pegar no sono de noite. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que ao longo do dia, nós vamos ter 2 momentos distintos de oração. O primeiro momento será aquele que é separado e dedicado exclusivamente à oração. E a título de ilustração, vamos imaginar que este primeiro momento dedicado exclusivamente à oração tenha a duração de mais ou menos 1 hora e seja feito logo cedo pela manhã, logo que você acorda. Logo que você acorda, você tem 1 hora separada para dedicar exclusivamente à oração. Este é o primeiro momento de oração. É nesse período que você diariamente, com perseverança e insistência, vai apresentar todas as suas orações a Deus, todos os teus pedidos a Deus. É nesse momento. Tendo terminado este período de oração, você vai seguir com o seu dia. Você vai cumprir as responsabilidades que você tem. Mas você vai cumprir as demais responsabilidades vigiando. Ou seja, você vai cumprir as demais responsabilidades esperando a resposta de Deus aos seus pedidos. E sendo que a oração é um instrumento pelo qual você deve vigiar, aqui entra o segundo momento da oração, pelo qual você estará vigiando. Esse segundo momento de oração tem a duração do dia inteiro. Isso significa que ao longo do dia, entre uma responsabilidade e outra, entre uma tarefa e outra, você vai relembrar a Deus os teus pedidos. Imaginemos que você trabalhe atendendo ao público. Então você trabalha, você atende clientes. Entre um cliente e outro, você vai fazer uma rápida oração a Deus. Relembrando a Ele o pedido que você fez a Ele. Ou os pedidos que você fez a Ele. Considerando ainda que você trabalha atendendo ao público, trabalha atendendo a clientes, num dia de pouco movimento, talvez você tenha 5, 10, 15 minutos de intervalo entre um cliente e outro. Bom, você vai usar esses 5, 10, 15 minutos para orar a Deus. Porque o que mais você estaria fazendo? Fofocando com os colegas de trabalho, pensando agora nas mulheres que são mais dadas à fofoca, falando como a outra colega engordou e não sei o que e tudo. Não, né? Porque o que falar do peso da tua colega te ajuda? Nada, né? O que vai te ajudar? Bom, vai te ajudar a Deus responder às tuas orações. Então, nesses 5, 10, 15 minutos que você tem de intervalo entre um cliente e outro, você vai orar a Deus, você vai relembrar a Deus os pedidos que você fez a Ele. Num dia de muito movimento, talvez você tenha só 30 segundos entre um cliente e outro. Não importa, você vai usar esses 30 segundos para orar a Deus. Você vai usar esses 30 segundos para, por meio da oração, vigiar e esperar de Deus a resposta, relembrando a Deus os teus pedidos feitos em oração e relembrando a Deus os teus pedidos pela oração. Não importa se você tem 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos ou 30 segundos de intervalo. Você vai usar esse intervalo para vigiar. Se talvez você pensa que isso é trabalho demais, então talvez é porque aquilo que você está pedindo a Deus não é tão importante assim, né? Eu não quero fazer isso. Bom, então, de repente você deveria de encontrar algo mais importante para pedir a Deus, algo que te leve a considerar que é importante sim usar esses 5, 10, 15 minutos ou até 30 segundos de intervalo que você tem para orar.
Não importa se você tem 15 minutos, 10, 5 minutos ou apenas 30 segundos. A questão é usar todo o tempo que você tiver disponível para vigiar, para esperar de Deus a resposta, para lembrar a Deus os seus pedidos feitos a Ele. Você deve aproveitar cada oportunidade que você tiver durante o seu dia. Seja pequena, seja grande. Não importa. No final do versículo 5 está escrito remindo o tempo, né? Recuperando o tempo. Uma outra tradução, a forma, nós não vamos ver isso hoje, mas eu traduzi o versículo 5 nessa parte aqui, aproveitando cada oportunidade, porque tempo aqui no grego não é cronos, não é esse tempo do relógio aqui em que o ponteiro dos segundos está correndo, não. Tempo aqui no grego é kairos, é o tempo oportuno. Então, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade recebida. A vida do cristão não é uma vida de desperdício de tempo. Em Efésios, Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quanto maior a maldade ao nosso redor, melhor deve ser o nosso aproveitamento do tempo. Aproveite cada oportunidade que você tiver durante o seu dia, seja pequena ou grande, para reforçar e relembrar a Deus os seus pedidos a Ele. E essa oração, ela pode ser simples, porque você já teve aquele período de oração no início do dia, né? Aquele período que nós dissemos de 1 hora, logo bem cedo pela manhã. Você já teve aquele período de oração onde você pôde argumentar com Deus e assim por diante. Agora, se você só tem 30 segundos, você só faz uma oração do tipo, Senhor Deus, o Senhor se recorda dessa circunstância, dessa situação, eu peço que o Senhor responda isso para mim, eu peço que o Senhor resolva isso para mim, eu peço que o Senhor faça por mim aquilo que eu preciso, em nome de Jesus, amém. Essa oração durou o quê? 20 segundos? Foram uns 20 segundos que eu tive entre um cliente e outro. De novo, eu não estou dizendo que você vai substituir aquele período maior de oração, dedicado exclusivamente à oração, por essas orações rápidas ao longo do dia. O que eu estou dizendo é que você terá, pelo menos se você quer obedecer aqui Colossenses 4:2, você terá 2 momentos distintos de oração. Um dedicado exclusivamente à oração e outro ao longo do dia em que você fará orações rápidas. Orações essas pelas quais você estará vigiando. Vigiando por meio dela, por meio da oração. Este é o primeiro aspecto da vigilância, né? Vigiando por meio da oração. O segundo aspecto, que envolve a ação de graças, a gente vai ver daqui a pouquinho. O primeiro pilar de uma vida de oração eficaz e agradável a Deus, então, é a oração feita com perseverança. O segundo pilar de uma vida de oração eficaz e agradável a Deus, é vigiar com esperança pela resposta de Deus. E como nós acabamos de aprender, você vai vigiar ao longo do dia, aproveitando cada oportunidade disponível para relembrar a Deus os teus pedidos. Então, ore com perseverança e vigie com esperança. E agora sim a gente verá o segundo aspecto da vigilância, que envolve a ação de graças. Se o primeiro pilar de uma vida de oração é a oração com perseverança, e o segundo é a vigilância com a esperança, o terceiro é louvar a Deus com ações de graças. A parte final do versículo 2 afirma que a vigilância deve ser exercida com ação de graças. Conforme a minha tradução,
que a oração de vocês seja perseverante, vigiando por meio dela com ação de graças. E aqui a gente vai entrar direto novamente na gramática e na sintaxe do grego. Antes a gente afirmou que a preposição en, seguida de um dativo, passa o sentido de instrumentalidade, dentre outros sentidos. Porque, na verdade, isso aqui, quando eu estou traduzindo, eu tenho uma cola lá dos meus estudos de grego, onde eu tenho uma anotação. Por exemplo, que a preposição grega en, seguida de um dativo, pode ter o sentido de instrumentalidade, mas pode ter outros sentidos. E como é que eu determino qual o sentido é? Eu vou fazendo testes. Eu vou traduzindo. Vigiando nela. Pode ser, mas talvez tenha algo melhor. Vigiando por meio dela. Por meio dela parece que fica mais claro o sentido. A preposição en, seguida de um dativo, ela também pode ter o sentido de associação. Onde normalmente é acrescentada a palavra com. E é exatamente isso que nós temos. Vigiando nela, ou por meio dela, com ação de graças. Nós temos a preposição en, seguida do substantivo eucaristia, ou como algumas pessoas gostam de dizer, eucaristia. De onde as pessoas tiram? Bom, tiram daqui. Eucaristia. Ou, numa pronúncia mais correta, eucaristia. Significa ação de graças. O que é a eucaristia? O que é a ação de graças? Tem a ver com a oração. A Eucaristia, a ação de graças, é um tipo específico de oração. Enquanto que proseuche, que é o substantivo traduzido aqui como oração, é um tipo mais genérico de oração. A gente poderia dizer que proseuche, esse termo mais genérico para oração, se refere à oração peticionária. O que é uma oração peticionária? É uma oração em que você faz pedidos a Deus. Já a Eucaristia, a ação de graças, se refere à oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas, pela qual nós demonstramos gratidão e contentamento com aquilo que Deus já fez por nós, por aquilo que Deus já nos deu. Paulo ordena que a vigilância por meio da oração deve estar associada com a Eucaristia, com a ação de graças. Mas por que ele ordena isso? Ele ordena isso, em primeiro lugar, porque ao rendermos graças a Deus, nós estamos alimentando a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Quando você rende graça a Deus por aquilo que Ele já te deu, você demonstra fé e confiança no poder e na bondade de Deus. Mas além disso, além de demonstrar fé e confiança, ao render graças a Deus, você está alimentando essa fé e essa confiança. Porque você é novamente lembrado de tudo aquilo que Deus já fez por você, de tudo aquilo que Deus já te deu. Então, talvez você esteja sendo atacado pela dúvida. E a dúvida quer te fazer desistir da oração. Seja dúvida com relação ao poder de Deus, seja dúvida com relação à bondade de Deus, seja dúvida com relação ao poder e à bondade de Deus juntos. Não importa, você está sendo atacado pela dúvida. Você começa a pensar, nem vale a pena orar porque não adianta. A ação de graças
Te lembra de tudo aquilo que Deus já fez. Tudo aquilo que no passado parecia ser difícil ou impossível e que Deus já fez. A ação de graças, então, derrota a dúvida. Ela expulsa a dúvida do teu coração. Por meio da ação de graças, a tua fé e a tua confiança que estavam em Deus, que estavam sendo abalados pela dúvida, agora são fortalecidos, são alimentados. Em segundo lugar, a ação de graças, associada à vigilância, te protege contra a murmuração. E isso é importante. Aqui nós devemos pensar em Israel no deserto. Quando pensamos em Israel no deserto, logo nós nos lembramos das constantes murmurações de Israel contra Deus e contra Moisés. Qual foi a causa de tanta murmuração? Você sabe? A causa de tanta murmuração foi a falta de gratidão que eles tinham para com Deus, com relação a tudo que Deus já havia feito por eles e tudo que Deus já tinha dado a eles. Porque quando eles sentiam falta de água, era pecado eles sentirem falta de água? Era pecado eles sentirem sede? Não, não era pecado. Quando eles sentiam falta de água, em vez de eles pedirem que o Deus que os havia libertado da escravidão do Egito, em vez de eles pedirem que o seu Deus providenciasse água para eles, não, eles reclamavam contra Deus. Eles diziam, seria melhor que Deus não tivesse nos tirado do Egito. Pelo menos lá a gente tinha água para beber. Falta de gratidão. Não davam valor àquilo que Deus havia feito por eles. Em vez de eles considerar o que Deus já havia feito por eles como prova de que Deus faria ainda muito mais por eles, então eles poderiam chegar a Deus dizendo, Senhor, o Senhor está vendo quanto nós somos aqui, e o Senhor está vendo que não tem água nesse deserto, a gente vai morrer de sede aqui. Então o Senhor, que nos libertou da terra do Egito, nós pedimos que o Senhor faça um milagre, que o Senhor nos dê água. Isso seria uma oração válida e agradável a Deus. Mas não, eles reclamavam. Eles diziam, seria melhor que o Senhor não tivesse tirado a gente do Egito. Pelo menos lá a gente tinha água para tomar. Quando eles ficavam enjoados de comer o maná, e se tinham vontade de comer uma coisa diferente, de repente uma carne, um churrasco, em vez deles pedirem que o Deus gracioso, que todos os dias fazia descer o pão do céu para que eles comessem, providenciasse para eles também, de repente, um pouquinho de carne no final de semana, não no sábado, né, mas no domingo, para fazer um churrasquinho. Não, eles ofenderam a Deus, eles disseram, esse pão que desce do céu é uma coisa nojenta, a gente já não aguenta mais isso, é uma coisa tão vil, seria melhor a gente não ter saído do Egito. A argumentação deles era sempre essa, seria melhor a gente não ter saído do Egito. Não havia nada de errado em eles desejar comer carne. E eles poderiam ter pedido carne e Deus daria carne a eles como bênção para eles. Porque, na verdade, quando Deus dá carne para eles, Deus dá como maldição. Se a gente lê Êxodo, a gente percebe isso. Porque enquanto o povo está comendo a carne, Deus ordena a peste no meio do povo e vários são mortos. Não era pecado eles pedirem carne para Deus. O pecado foi pedir carne enquanto eles estavam reclamando. Nós poderíamos citar exemplo após exemplo. Todas as murmurações de Israel no deserto tinham como causa a sua falta de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito por eles e dado a eles. Então, quando você se recusa a render ações de graças a Deus, as tuas petições a Deus podem facilmente
se degenerar em murmuração. Eu não estou dizendo que necessariamente vão se tornar em murmuração, mas facilmente pode se tornar em murmuração. Porque em vez de fazer a Deus os teus pedidos com temor, reconhecendo tudo o que Deus já fez por você, tudo aquilo que Ele já te deu, você facilmente pode começar a reclamar de Deus. Por tudo aquilo que Deus ainda não te deu. Por tudo que Deus ainda não fez por você. Como Israel no Egito, no deserto. Então, quando você se recusa a render ações de graças a Deus, as suas petições a Ele podem facilmente se degenerar em murmuração. Dificilmente você vai murmurar contra Deus enquanto ora. Mas as suas palavras, né? o teu próprio sentimento, a própria desistência da oração pode ser sintoma de murmuração. Pode indicar que você está murmurando. Talvez você não está pronunciando as palavras de murmuração, mas a murmuração está no teu coração, está na tua mente. A murmuração é um pecado gravíssimo contra Deus. Como a gente pode pensar em Israel de novo. Israel diz, olha, seria melhor a gente ter continuado no Egito. E Deus está lá no céu pensando, poxa vida. É engraçado pensar em Deus dizendo para si mesmo, poxa vida. De repente Deus diz, poxa vida, eu fiz todo esse favor para vocês e vocês ainda estão reclamando de mim. Se coloque você no lugar de Deus. Você, de repente, se esforça para fazer o bem por alguém e a pessoa, em vez de agradecer a você, ela reclama. Ela diz, quer saber, era melhor tu não ter feito nada disso que tu fez por mim. E tu estava pensando, pô, eu me cansei para ajudar a pessoa e ela ainda está reclamando. Ela está dizendo que seria melhor não ter feito nada. Você fica irritado, você ficaria irritado, né? Se alguém dissesse isso para você. Não é à toa que a murmuração foi a causa da morte de muitos israelitas no deserto. E para nós a murmuração é um pecado ainda mais grave, né? Porque quando a gente murmura, a gente vai estar dizendo, seria melhor Jesus nem ter me salvado. Seria melhor Jesus nem ter morrido na cruz. Eu estaria muito melhor se eu continuasse na incredulidade. Se eu continuasse na minha vida de pecado, eu estaria muito melhor. Isso se aproxima muito perigosamente daquilo que o escritor de Hebreus alerta sobre aqueles que pisam no sangue da aliança. Isso é o equivalente a gente estar lá, Jesus está sendo crucificado e a gente está cuspindo em Jesus e a gente está ridicularizando Jesus. Não como aquele bandido que começou a ridicularizar Jesus e depois se arrependeu. Não, como outro. Que continuou ridicularizando Jesus até a própria morte. Mas se você acrescentar a ação de graças à tua vigilância, você estará protegido contra a tentação de reclamar com Deus e murmurar contra Ele. Por quê? Porque você vai reconhecer que tudo aquilo que Deus fez por ti e tudo aquilo que Ele te deu é fruto da graça dEle, ou seja, do favor dEle feito a ti, acerca do qual você nada poderia fazer para merecer. Porque é isso que é graça, né? Favor é favor merecido. Graça é nós reconhecermos que não poderíamos fazer nada para merecer aquilo que Deus já fez por nós. E aquilo que Deus ainda pode fazer por nós.
quando nós rendemos a Deus ações de graça, nós reconhecemos que tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele nos deu já, é fruto do favor imerecido deles ao nosso favor. Logo, ainda que algumas coisas que você peça a Deus, Ele responda com um não, você não se sente injustiçado. Você não se sente como se Deus estivesse te tratando mal. Porque você reconhece que tudo aquilo que Deus faz por você é graça. E você não pode merecer a graça. E se você não pode merecer a graça, você não pode reclamar quando aquilo que você queria não acontece exatamente como você queria. Hoje de manhã eu fui no mercado e no meu carrinho havia poucas compras. Havia 9 itens, ou no máximo 10 itens. E para o meu azar, a maioria das pessoas a maioria das pessoas considerou que amanhã o mercado estaria vazio. Então todo mundo foi hoje. Inclusive eu e tu. Sim, nós dois. Fomos lá. Mas a gente não foi. A gente não foi porque pensava que o mercado estaria fechado amanhã. A gente simplesmente pensou que seria mais cômodo ir hoje em vez de amanhã. Só que os outros, os que atrapalharam a nossa manhã, pensaram que amanhã o mercado estaria fechado e por isso foi todo mundo hoje. E daí então eu pensei, bom, quando eu cheguei no caixa eu vi aquelas filas, em todos os caixas, filas. Eu pensei, bom, vou procurar o caixa rápido, né? Porque ainda que tenha fila no caixa rápido, pelo menos a fila está andando mais rápido. Né? E eu procurei, achei o caixa rápido, fui lá. Só que daí quando eu cheguei na fila do caixa rápido, eu olhei assim, eu vi que tinha 3 pessoas na minha frente com o carrinho lotado de compras. Inclusive a mulher que estava na minha frente. Aí eu chamei ela e perguntei, essa aqui é a fila do caixa rápido, né? Ela falou, mas... Ela deu assim, mas não sei, né? Eu estou aqui. Deu, tá bom. Eu fiquei com vontade de pedir licença e até a moça do caixa lá para perguntar se realmente esse caixa aqui era o caixa rápido e daí mostrar, tá bom, mas você está vendo ali todas aquelas pessoas ali com... Mas ao mesmo tempo eu pensei, eu não sou do tipo de gente que fica... Tem gente que reclama até quando não tem razão, né? Eu sou do tipo que não reclama até quando tem razão. Então eu pensei, vou ficar aqui. De repente a mulher que estava na minha frente se tocou, que ela não podia estar ali, e ela resolveu sair e foi para um outro caixa. Daí eu fiquei feliz, eu pensei, bom, pelo menos uma menos. Eu poderia, não seria errado eu reclamar, né? Porque afinal de contas eu sou cliente daquele mercado. Eu estou vendo que as regras do próprio mercado estão sendo... as pessoas estão passando por cima. Inclusive, aquele pessoal que fica ali... eu não sei se esse é o nome que se dá, mas eles são os caras que ficam supervisionando ali, que às vezes os caixas chamam ali para ajudar alguma coisa. Eu vi que teve uma hora que chegou uma ali e ela estava olhando para o pessoal da fila e eu consegui ler os lábios dela dizendo para a moça do caixa, dizendo, tu viu que tem um monte de gente aí que está com mais de 10 compras no carrinho? Eu não consegui ver o que a caixa respondeu para ela, e ela respondeu dizendo, tomara que ninguém reclame, porque esses dias deu quase briga aqui dentro, porque alguém reclamou que tinha gente com mais compras na fila. Né? Quer dizer, ainda que deu quase briga esses dias, mas está no direito da pessoa reclamar, porque o direito dela está sendo desprezado. Se ela comprou, no carrinho ela tem menos de 10 itens, ela tem o direito de ser atendido no caixa rápido. No entanto, tem pessoas se interpondo a esse direito.
Eu teria o direito de reclamar se eu quisesse. Mas se Deus responde uma oração minha com um não, eu não tenho o direito de reclamar. Porque embora eu seja cliente do mercado, eu não sou cliente de Deus. O mercado está prestando um serviço a mim e eu estou pagando por esse serviço. Mas eu não tenho como pagar pela graça de Deus. Eu não tenho como merecer a graça de Deus. Logo, quando Deus responde uma oração minha com um não, eu não posso reclamar, eu não posso murmurar, eu não posso dizer que Deus está me tratando de forma injusta. Porque é graça. Então, em primeiro lugar, você deve vigiar por meio da oração com ações de graças, pois por meio da ação de graças, a tua fé e confiança em Deus são aumentados. Em segundo lugar, você deve vigiar por meio da oração com ações de graças, pois por meio da ação de graças você estará protegido contra o terrível pecado da murmuração. Em terceiro lugar, você deve vigiar por meio da oração com ações de graças, pois por meio da ação de graças você louvará a Deus pelo seu poder, bondade e fidelidade, demonstrados a você todas as vezes anteriores em que Deus respondeu às suas orações. Com um sim. O teu louvor a Deus não deve se limitar apenas aos cânticos que você canta. Porque muitas vezes os cânticos que você canta são histórias de pessoas que você nem conhece. A gente pode pensar nos Salmos, por exemplo. Os Salmos, a maioria deles são histórias de quem? Histórias de Davi. O teu louvor a Deus deve se estender para além das histórias dos outros. O teu louvor a Deus deve se estender até a tua própria história, pela qual você, ou pelo qual, o louvor, pelo qual você relata tudo aquilo que Deus fez por ti e tudo aquilo que Ele te deu. Você deve louvar a Deus por meio da ação de graças. O primeiro pilar de uma vida de oração eficaz e agradável a Deus é orar com perseverança. O segundo pilar é vigiar com esperança. O terceiro pilar é louvar a Deus com ações de graças. Que as ações de graças referentes à tua vida, referentes àquilo que Deus fez por ti e aquilo que Deus te deu, que isso seja o teu louvor a Deus. Então faça isso. Louve a Deus com ações de graças. Certamente muito mais poderia ser dito acerca da oração. Mas aquilo que nós observamos e aprendemos nessa noite é o mínimo que você precisa saber e fazer para ter uma vida de oração eficaz e agradável a Deus. E agora você já sabe. Então você deve fazer. Você sabe que deve orar com perseverança, você sabe que deve vigiar com esperança e você sabe que deve louvar a Deus com ações de graças. Se você sabe isso, você será bem-aventurado se fizer isso. Faça isso e você terá uma vida de oração eficaz e agradável a Deus. Ore com perseverança, vigie com esperança e louve a Deus com ações de graças e Ele te atenderá. Amém.